Shalom pessoal, shalom povo lindo, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Estamos no nosso dia 71 de leitura, Bíblia Viva, Colossenses 1 e 2. É o livro que vamos ler hoje. O tema é Cristo é tudo. Irmãos, hoje iniciamos a carta aos Colossenses, um livro extremamente profundo e muito revelador. Se Filipenses nos ensina sobre alegria, Colossenses nos revela algo ainda mais profundo: a supremacia absoluta de Cristo Jesus. Este livro responde a uma pergunta essencial: quem é Jesus? Irmãos, quem é Jesus? Responde no comentário quem é Jesus. E já compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para fazer essa leitura conosco. Deixa sua curtida e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para poder receber as notificações sempre que um vídeo for compartilhado aqui no canal. Irmãos, quem é Jesus? Quem escreveu o livro de Colossenses? O autor é o apóstolo Paulo também. O livro ele foi escrito aproximadamente por cerca de anos 60 a 62 depois de Cristo, numa prisão em Roma. E ele foi escrito para a igreja de Colossos. Paulo escreve para combater falsos ensinos que tentavam diminuir a Cristo e misturando filosofia humana, religiosidade, tradições e também misticismo. O apóstolo Paulo responde com uma verdade muito clara que Cristo é suficiente. Pode escrever no comentário: Cristo é suficiente. No capítulo 1, vemos a supremacia de Cristo. Este é um dos capítulos mais profundos de toda a Bíblia. Irmãos, Paulo revela quem Jesus realmente é. Colossenses 1,15 fala: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus não é apenas um profeta, Jesus é a revelação de Deus. Irmãos, Cristo é o Criador. Colossenses 1,16 fala: pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele, tudo foi através dele e tudo foi para ele. Por ele, através dele e para ele. Cristo não é parte da criação, Cristo é o Criador. Cristo é o centro de tudo. E em Colossenses 1,17 a palavra fala: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sem Cristo, meus irmãos, nada se sustenta. Cristo é o Salvador. Colossenses 1, 13 e 14 fala: nos libertou do império das trevas. Aqui nós vemos o poder da salvação, a libertação, o perdão e a nova vida com Ele. No capítulo 2 vemos o cuidado com enganos. Paulo alerta contra falsos ensinos. Colossenses 2,8: cuidado que ninguém vos escravize por filosofias. Hoje, isso continua acontecendo. Ideias humanas, religiosidade vazia e tradições sem vida. Tudo que tira Cristo do centro é engano, gente. Jesus é suficiente. Em Colossenses 2,9, a palavra fala: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Não precisamos de nada, gente, nada além de Cristo. Agora, olha a vitória na cruz. Em Colossenses 2, 14 e 15, Cristo cancelou a dívida. Cristo venceu o pecado. Cristo derrotou as forças espirituais. E a cruz foi vitória e não derrota. Declara no comentário: a cruz foi vitória e não derrota. Irmãos, a palavra-chave do dia é supremacia. Cristo está acima de tudo
e acima da religião, acima da filosofia, acima do mundo e acima de tudo. E como Jesus se revela em Colossenses? Ele se revela como a imagem de Deus, como o Criador de todas as coisas, como o sustentador do universo, como o Salvador e como o Senhor Supremo. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Nós pedimos permissão antes de iniciar essa leitura do livro de Colossenses, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Tira toda distração. Tira toda distração. Todo espírito de impedimento. Todo espírito de atrapalhação. Espírito Santo, fale conosco. Abre a nossa mente. Dai-nos discernimento e dai-nos entendimento. Em nome de Jesus. Agora vamos à nossa leitura do capítulo de Colossenses 1 e 2. E no final eu quero deixar a Gólida Celeste com você. Epístola de Paulo aos Colossenses, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo ora pelos Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento e espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Na luz, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. O interesse de Paulo pelos Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum da sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aleluia. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, como uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, irmãos? Chegamos ao final do nosso bloco de 2 capítulos do livro de Colossenses, Carta aos Colossenses. Irmãos, a Gólida Celeste hoje é que quando Cristo Jesus ocupa o lugar certo na nossa vida, todo o resto encontra o seu lugar. O problema não é falta de resposta, gente. O problema é falta de Cristo no centro. Amém? Pegou a chave? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Hoje reconhecemos que muitas vezes colocamos outras coisas no centro da nossa vida. Preocupações, desejos, opiniões humanas e até religiosidade vazia. Mas hoje, Pai, a Tua palavra nos lembra que Cristo é suficiente, Jesus é suficiente. Ensina-nos a colocar Jesus no centro de tudo, da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Livra-nos, Senhor, de todo engano, de toda filosofia que nos afasta da verdade e toda influência que tenta diminuir o valor de Cristo em nossa vida. Pai querido, que possamos viver com os olhos fixos em Jesus, reconhecendo que Ele é o Criador, o Salvador e o Senhor sobre todas as coisas. Que a nossa vida reflita a verdade, que a nossa vida reflita a Tua palavra, Pai, e que a nossa vida reflita Cristo em tudo, porque Cristo é tudo. Senhor, que a nossa família tenha Cristo no centro. Eu abençoo cada um que está me assistindo, eu abençoo a minha casa, a minha família toda, a minha parentela, a minha descendência, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos,
Não esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Até amanhã para mais um bloco de 2 capítulos da carta aos Colossos. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.